Então vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais uma live em formato de bate-papo. Obrigado para quem tá aqui comigo, né, ao vivo. Eu quero, com certeza, contribuir aí muito para que você tenha uma lavanderia de sucesso. E para quem está no YouTube vendo esse vídeo, eu informo que essa é uma live diretamente feita pelo Zoom, todas as terças-feiras, às 15 horas. Então, se você quer participar comigo aqui no Zoom, o link ele vai estar na descrição do vídeo. Basta você clicar nele, daí vai pedir uma inscrição. Feita essa inscrição, vai cair num grupo de WhatsApp, que é por lá que eu mando esse link aqui do Zoom. Beleza? Bom, eu sou Anjo Malarinha, aqui nesse canal nesse canal, né, nesse bate-papo, eu transformo empreendedores em proprietários de negócios lucrativos. O nosso foco atual é lavanderia de autoatendimento, pois de fato aí é um negócio que está em ascensão ainda no Brasil e ele tem um resultado muito, muito bacana. Inclusive, te dá a oportunidade de conciliar com outras rendas, né? E também é oportunidade aí para quem quer colocar o pé no empreendedorismo. No bate-papo passado, inclusive esse vídeo já está postado também no canal, nós conversamos sobre como atrair clientes para uma lavanderia. E a gente abordou algumas estratégias ali que reforçam o modelo de como você deve agir ao abrir uma lavanderia para conseguir atrair esses clientes para dentro da operação. E o objetivo desse bate-papo de hoje é tirar o medo e as incertezas sobre abrir e ninguém entrou. Né? O que eu faço? Caso esse tipo de situação ocorra, né? O que pode ser feito e como evitar que isso aí aconteça? Além de que algo que às vezes está bem na nossa frente e se ninguém falar, se não vir aqui alguém falar, cara, é só fazer isso, se caso isso acontecer. A gente vai e fica se preocupando demais com situações que muitas vezes, bom, 85% das nossas preocupações não acontecem, né? Então, mas em algumas coisas ainda estão invisíveis. E quando alguém fala, traz para a consciência, né? E é esse o objetivo desse bate-papo de hoje. Então vamos lá. Você montou sua operação, tá tudo lindo, tudo muito bonito, tá limpa, tá com uma comunicação assertiva, ela tá bem clean e ela tá ali realmente como uma extensão da casa para o usuário, só que o cliente não vem. O que que faz, né? Eu confesso que esse é um dos maiores medos que o pessoal tem sobre abrir uma lavanderia. Eu acho que, na verdade, isso é um dos maiores medos não só de abrir uma quando vai abrir uma lavanderia, é como vai abrir qualquer negócio. Isso é uma dor real, ele é um receio real que todo mundo que está disposto a se expor vai sentir quando for abrir um negócio. E é normal ter esse receio aí no meio desse processo. E hoje vamos conversar sobre isso, sobre como prever o potencial do local antes de abrir e como fazer com que a unidade tenha clientes ali desde o primeiro dia. O primeiro ponto é fato que algumas lavanderias elas começaram a fechar as portas ou procurar algum tipo de comprador e tudo mais. Isso é fato. Eu já esperava, inclusive, esse tipo de movimento que acontecesse. E por que que isso tem acontecido? A primeira coisa é que a grande maioria nesse cenário de venda é uma franquia. E ó, veja bem, eu falei que a maioria, né? Não estou dizendo que são só franquias, mas a maioria elas estão inseridas, elas estão introduzidas nesse cenário de franquia. E o porquê que isso tem acontecido com mais frequência com as franquias? Porque tu acaba tendo uma margem mais baixa na operação e acaba se limitando a algumas ações ali quando começa a ficar acirrado a concorrência como um todo. A outra questão é que muita gente colocou uma franquia e simplesmente largou a lavanderia, não dá a mínima para o negócio. Cara, eu já vi absurdos assim em lavanderia de atendimento. Eu já entrei em área técnica de lavanderia de atendimento, franquia, e, cara, tinha lá um baita ar na mangueira, não tava, simplesmente não tava indo o produto. E comentei com o proprietário, cara, não tá indo produto? Como assim? Entende? Eu assim, sim, cara, não tá indo. Quer ver? Vamos fazer o teste aí. Botamos para rodar a máquina lá, zero produto indo para lavar as roupas. Então, muita lavanderia nesse aspecto, simplesmente colocada e largada, achando que, cara, não precisa fazer mais nada. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Eu já cheguei a entrar em lavanderia sem mentira nenhuma. Um banco assim, e ter a marca da bunda das pessoas, assim, sabe? De tanta poeira que tinha no banco. Eu deveria ter batido foto daquilo lá. É, Pô, nenhuma vassoura passa pela lavanderia, por exemplo. É horrível um negócio como esse. A máquinas assim, sujas, mais sujas, porque toda lavanderia, as máquinas, elas acumulam a própria gordura do produto e também da roupa, da nossa pele, né? Vai decantando ali, vai ficando no tambor, vai ficando nas borrachas, então precisa ter uma frequência de limpeza nesse cenário, né? Senão o negócio vai ficando as traças e vai piorando cada vez mais. Eu já ouvi de algumas pessoas que, tipo assim,
Ah, eu tinha um espaço, daí eu não ia pagar aluguel e eu joguei a lavanderia lá. E daí ela fica lá largada. E acaba que esse tipo de situação, ela acaba queimando, né, o filme das lavanderias de autoatendimento como um todo. E, cara, se tu tá vendo esse vídeo, tem um espaço e simplesmente quer jogar a lavanderia lá, não faz isso, pelo amor de Deus. Dá uma atenção pro negócio. Porque esse tipo de operação, assim, bem largada, ela é horrível para as lavanderias em geral. Por que que eu digo isso? Porque o que a gente está vivendo é o início de uma mudança de cultura, né? É o estabelecimento de um novo hábito, que é lavar roupa em lavanderia de atendimento. Então, se as pessoas passam a ter essa primeira impressão do negócio, o boca a boca vai correndo e daí vai queimando o filme das lavanderias em geral. Claro que as lavanderias já tomou uma proporção muito maior que esse tipo de boca a boca, né? Eu já comentei isso em outro momento, mas a gente já passou, a lavanderia de atendimento ela já passou da fase do abismo no negócio. Todo negócio tem uma ascensão e tal, daí tem uma parte do abismo. Se passa do abismo, daí estoura. Mas muitas coisas param nesse abismo. Então a gente já passou, mas mesmo assim isso prejudica localmente, né? Pensa uma cidade pequena, o cara larga uma lavanderia lá, e daí a pessoa começa a ter aquele tipo de experiência ali, pode queimar localmente aquela lavanderia, né? Então é um cuidado que precisa se ter nas lavanderias de atendimento. E são situações que é muito comum se tu parar para observar as lavanderias bem largadas. A outra questão que faz com que o negócio não dá certo é o ponto sem conveniência. Mas daí você pode pensar assim, mas todo negócio, eu já ouvi isso inclusive, precisa de um bom ponto. Sem dúvida, todo negócio ele precisa de um bom ponto comercial. E isso é que vai ditar se o negócio vai ter tração ou não, né? Porém, nem todos os pontos precisam ser convenientes para o cliente, como uma lavanderia. Por exemplo, um atacado. Um atacado, desses atacadão de mercado, né? Nem sempre ele é conveniente para o cliente. Às vezes é lá na beira da BR, né? O cliente acaba indo porque ele vai atrás de promoção, ele vai atrás de outras coisas. E muitas vezes ele precisa, massivamente, ele precisa pegar o carro, ele precisa se deslocar até o local lá somente para fazer as compras. E daí que entra os negócios periféricos. Geralmente esses atacados estão começando a introduzir lá farmácia, uma sorveteria, uma barbearia, propriamente lavanderias, que acabam se instalando ali dentro dessa operação para tornar o local um pouco mais conveniente para o cliente. Por exemplo, uma operação minha que aconteceu hoje é terça, né? Aconteceu ontem. Se eu não quero me enganar, se não foi ontem, foi final de semana. Uma cliente, o nosso ponto ele não é conveniente, ele tem uma localidade espetacular, mas ele não é conveniente para o cliente. O cliente colocou as roupas para secar, ele tinha lavado, ela colocou as roupas para secar, ela pediu no suporte, olha, eu tenho receio de ficar aqui sozinha, eu vou para casa, isso já era perto das 11 horas da noite, então não tranca a porta, que daí eu vou para casa, depois eu volto para pegar minhas roupas, eu vou botar o tempo aqui, vou lá e volto para pegar minhas roupas. O fato de ser conveniente para o cliente é muito importante, porque ele precisa se sentir seguro ali naquele local, entende? Então, bato muito nisso, mas é que realmente isso vai ditar como que vai ser o movimento do negócio. Outra questão que faz com que nenhum cliente entre na operação é uma comunicação extremamente falha. Lavanderia de atendimento, ela obrigatoriamente ela precisa estar bem posicionada no Google. É necessário investir no Google. E eu não sei mexer no Google, eu não sei fazer, cara, paga uma boa agência, ou aprende, né? Ou paga uma boa agência para fazer a gestão ali do Google Meu Negócio para a lavanderia. A lavanderia ela exige poucos investimentos. E esse é um dos mais importantes. E pode ter certeza que ele vai trazer retorno. E daí também não é só ir lá, investir e estar fazendo tráfego com alguém e tal, e tal. Cara, não, precisa de um acompanhamento, precisa responder os comentários. Tem que tratar a lavanderia, o Google Meu Negócio lá da lavanderia como uma rede social de fato. Então tem que responder os comentários, tem que tá sempre olhando, sempre colocando fotos novas. Tem que tratar ela como uma rede social, porque daí o Google entrega melhor esse cenário. Inclusive, ó, eu fiz para validar, tá? Eu fiz um cartãozinho desse aqui. Vamos ver se dá para ver. Esse aqui, ele só aproxima o celular, no caso, qualquer celular, já puxa para avaliação direto do Google. Então, o que que a gente vai fazer nas nossas lojas? Vou validar, obviamente, primeiro, fiz um só, vou colocar em uma loja, a gente vai fazer um totem lá, dizendo para a pessoa, aproxime, avalie a nossa loja, para ver se a gente vai ter um nível de avaliação melhor, porque a gente quer melhorar o nosso posicionamento no Google. Isso dando certo em uma loja, a gente vai replicar para as outras. Inclusive, eu quero achar uma maneira do cliente que avaliar ele, mandar para nós essa avaliação e a gente dar um cupom para ele, como uma recompensa. Para de fato forçar com que ele faça essa avaliação e em contrapartida, ele vai ganhar um presente.
né? E daí, possivelmente, ele ainda vai avaliar bem, né? Se, ainda mais que ele vai estar ganhando um presente. Então, são situações que tem. Cara, eu já vi lavanderias que não tem posicionamento no Google nenhuma. É difícil o negócio dar certo, porque lavanderia, o cara sente a dor, o cara vai buscar onde? Vai buscar no Google. Ah, lavanderia de atendimento, porque ele já viu em algum lugar e tal, independente de onde ele tá, ele vai botar no Google. Quem tiver mais perto dele é quem ele vai usar. Mais uma questão, para não dar certo, né? É querer ir lá e dividir o público, viu uma lavanderia bombando, vou instalar minha lavanderia ali do lado, vou dividir esse público aqui dessa lavanderia, só que eu não vou oferecer nada diferente. Ah, ela tem três conjuntos de máquina, eu vou botar três conjuntos de máquina também. Ah, esse conjunto de máquina dela é de 10 quilos, eu vou botar aqui de 12 quilos e acha que tá fazendo total diferença. Não. Cara, se vai querer fazer alguma coisa diferente, tem uma franquia lá instalada. Pode ser que seja uma oportunidade. Se ela tiver muito abarrotada de gente ali e tal, ela tem lá suas limitações. Pô, cabe uma outra lavanderia aqui? Cabe, beleza, mas o que que eu vou fazer diferente dessa operação aqui? Só preço? Não vale a pena daí começar essa situação de preço. Eu vou colocar uma máquina grande? Opa, melhorou. Ah, eu vou colocar lá uma máquina de café para ser mais conveniente. Não, vou tratar o ambiente diferente. E a gente começa a melhorar. O segundo ponto. Cada ponto onde for inserido a lavanderia vai ter um tipo de tração. Quando eu falo tração, é um nível de sucesso mesmo, né? Umas a curva vai ser um pouquinho mais lenta, outras vai ser um pouquinho mais rápida. E hoje eu consigo ver isso claramente nas minhas operações. E com isso eu consigo ter uma noção bem clara de como vai ser a tração de cada local. Quer ver? Inclusive eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês as minhas operações e falar um pouco da tração de cada uma onde elas estão inseridas. Essa aqui é uma operação em Tubarão, né? Ela começou assim, era só um lado, era só esse espacinho. Aqui, ó. Aqui eu tenho a foto dela inicialmente. Hoje ela tá assim. Aqui a gente colocou uma máquina grande, né? E a gente aumentou o espaço dela. Mas olha onde ela fica inserida. Isso aqui é um bairro universitário. Aqui, ó, desse lado, desde lá daquela ponta até a final, depois desse morro, inclusive, é uma faculdade. E tem algumas casas, né? Mas é uma faculdade. Então é um local que tem muito prédios, prédiozinhos e residenciais de aluguel, né? Muitos apartamentos de aluguel, kitnet, tem um monte de kitnet ali para baixo, lá no, naquele canto. E ela é inserida dentro de um mercado, que é um mercado que é meu, já era um mercado universitário ali, então ela já é conveniente para o cliente, ela já traz uma segurança para o cliente, o mercado fica aberto até às 23 horas, a lavanderia também fica aberta às 23 horas, então é um nível de tração alto. Essa operação nossa aqui, a gente vai estar com um retorno de investimento em torno de 17 meses, mas para um investimento total de 240 mil. Eu tenho outra operação que é aqui em Tubarão também, que é no São João. É um outro bairro aqui na região. Já é uma operação com dois conjuntos de máquina, num local onde ela não tem um nível de tração tão alto como aquela lá. Por quê? Não é um bairro universitário, é um bairro muito mais consolidado, é um bairro é, consolidado no sentido assim de não ter muitos aluguéis, é um bairro de pessoas mais velhas, onde já construíram a vida, onde já tem uma estrutura de lavanderias nas próprias casas ou prédios pronta. Não tem um fluxo, apesar de ter um mercado aqui, é um mercado de gente bastante antiga, de caderneta. A lavanderia fica nessa porta aqui, que foi a porta que ele cedeu pra gente para botar a operação. No caso, isso aqui, né? Então não tem um nível de tração tão grande quanto aquilo lá. Se paga, tá ali se ajustando, o investimento não foi tão alto para essa operação, são dois conjuntos de máquina, mas não tem um nível de tração tão alto. Eu, particularmente, como a gente conhece outras potenciais de local e potencial de tração no negócio, eu estou incomodado com essa operação. Eu vou trocar ela de lugar. Porque eu quero colocar ela num posicionamento onde ela vai me dar uma atração muito maior. E agora, com a expertise que a gente conseguir criar, entender esse processo, a gente obviamente vai buscar novos locais. Mas ela está dando errado? Não, ela não está dando errado. Só que eu tenho possibilidade de ter um resultado melhor em outros locais. Essa outra operação, vou fechando aqui para não me confundir. Essa outra operação aqui, ela é em São José. Ela foi com três conjuntos de máquinas comum. A localidade dela é espetacular. Porém, a sala dela é ruim. Ela ficou uma lavanderia, coisa mais linda, só que ela é no segundo piso, ó. Então, ela não é conveniente para o cliente. Foi nessa operação que aquela cliente não se sentiu segura e quis sair. E quis, pô, não tranca a porta, que eu vou em casa.
e daí depois eu volto aqui para pegar porque eu não me sinto segura, porque ela fica sozinha aqui à noite. Então realmente não é conveniente, não é seguro para o cliente. Mas ela está tendo um resultado, apesar de muito bom. Uma atração não tão boa quanto a primeira, mas muito melhor do que aquela segunda ali que eu mostrei para vocês. Só que olha a localidade que ela está inserida, olha a quantidade de prédios. Isso aqui é só uma beirinha. Tem 67 prédios desse aqui na volta dessa lavanderia aqui. Opa, ó, ali para trás tem mais um monte, ó. Lá, ó. Tem mais um monte de prédio lá para trás. É, a gente, inclusive essa loja, nós vamos reposicionar ela, mas nós vamos reposicionar ela dentro dessa mesma localidade, só que numa sala onde a gente vai encontrar todos esses outros cenários de visibilidade, de conveniência e tudo mais. Eu com certeza eu vou trazer ela para o mesmo resultado de tração da primeira loja e da quarta loja, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que daí tá tendo uma atração absurda. Essa outra loja aqui, ela é inserida dentro de um atacado, ela é aqui nesse cantinho. Esse aqui talvez, ó, é esse atacado aqui. Só que ele é em volta, ele ao mesmo tempo que ele é um atacado, ele é um mercado de bairro. Ele é extremamente conveniente para os clientes. Já vão ali e já resolvem várias coisas. Então isso aqui tá tendo, cara, acho que em 14 meses, 13 meses, a gente vai pagar o investimento dessa lavanderia. Então a gente consegue ter uma noção de quanto, de como vai ser a atração dependendo do local. Por isso que eu reforço muito que é necessário uma validação de cada ponto, para entender como que vai ser ali a rotatividade do cliente e alinhar essas expectativas de faturamento, né, a respeito dessa possibilidade de faturamento, porque são situações parecidas com a primeira nossa, a gente consegue ter uma noção muito boa. Como essa, como a quarta, a gente consegue ter uma noção muito boa. Como as outras, cara, isso aqui a gente alinha a expectativa de faturamento. Para não criar, às vezes, achar que todas vai ser o mesmo resultado. Não vai. Depende de vários fatores. Por isso que eu falo muito sobre o ponto comercial, né? Em mercado, por exemplo. Mas não é só em mercado. Ele precisa ser um mercado de conveniência, né? Aquele atacado ali não é só um atacado, ele é um atacado que é conveniente para o cliente, né? É, pontos bons também é próximos a praças, que torna ali um ambiente agradável, que o cliente tem a possibilidade de levar o cachorro para passear ou fazer uma caminhada e também lavar a roupa e tudo mais, né? Outras coisas que a gente observa, se tem muito fluxo a pé, se o bairro ele é bem populoso, principalmente com muitos prédios de casal que está iniciando a vida. Por que iniciando a vida? Porque daí vai ser um apartamento menor, pouco espaço para lavanderia, às vezes não quer gastar ou não tem a possibilidade de adquirir ali uma lave-seca e não tem espaço para secar. Então, tudo isso precisa ser olhado e validado, né? E como que valida tudo isso, né? Tem ferramentas com estudo de geomarketing para isso, que daí fica muito bem assertivo. Vou pegar aqui, inclusive aquela que é no segundo piso, para vocês entenderem como a localidade é boa, só que a sala, o ponto ele não, a sala comercial não é conveniente. As coisas que a gente consegue analisar dentro de uma ferramenta de geomarketing, né? A população total, a gente sempre aborda ali um raio de 1 quilômetro. População ali de 12 mil pessoas, num raio de 1 quilômetro, o que é muito bom. A aquisição. É um bairro consolidado, porém, eu tenho ali, ó, 22% de aluguel na região, o que é muito importante. Que é muito importante para a lavanderia, né? Muito prédio, ó, e a gente, onde está esse ponto aqui é exatamente onde está aquela lavanderia. Tá bem próximo onde tem maior concentração de prédios. Se eu puxo moradores, cara, massivamente são 2 e 3 moradores, ou casais sem filhos, ou casal com filho, né? Por que que eu sei isso? Porque a idade acaba entregando esse cenário. Ó, são jovens, ó, de 39, 29 anos, de acordo com as cores. Então tá muito bem. A localidade, ela é excepcional para esse tipo de negócio. A renda massivamente classe C, a gente tem um potencial de consumo de 1 milhão e pouco, então bem concentrado ali onde a gente está. E daí aqui que o fluxo de pessoas. Estamos bem no meio do fluxo de pessoas, só que a única coisa é que a sala é ruim. Daí o que que a gente vai abordar nisso aqui, né? De que maneira que a gente vai modificar? A gente só vai se posicionar numa rua acima da onde a gente está, numa sala térrea, do lado de um mercado e de uma panificadora, que aí que tem um movimento absurdo, que a gente vai para lá e acaba consumindo aquela localidade ali. Existem ferramentas para isso, né? Como essa, e outras maneiras que complementam uma ferramenta como essa é visitar o local em horários diferentes, né? Em dias diferentes, inclusive final de semana, para entender ali como é que é o fluxo, o quão seguro e o quão conveniente é para a pessoa. E, obviamente, aproveitar para conversar com as pessoas que estão passando ali no local, para entender o que que elas estão fazendo ali, ou mesmo observar, né, o que que elas estão fazendo por ali, e conversar com o comércio local. Isso vai trazer uma clareza onde vai estar inserindo a lavanderia. Agora, esse mesmo com tudo isso,
Pô, conseguir gabaritar todas essas situações de validação e mesmo assim o movimento for tímido. Eu duvido muito, mas, né, validei e é tímido. E só uma questão que eu quero levantar aqui, outros locais não quer dizer que o negócio não vai dar certo. Dificilmente uma lavanderia vai dar errado. O que vai mudar é esse nível de tração e de potencial de acelerar e dar o retorno e ter o payback do negócio. Né? Mas não vai ficar com medo daí de colocar o negócio só porque não gabaritou em todas as situações. Não. Não necessariamente vai gabaritar em todas. E tá tudo bem. Só alinhar a expectativa do faturamento, que é o que importa. E fazer o quê, né? Esse movimento ainda for tímido. Cara, seja bem agressivo na divulgação local. Panfleto, placa espalhada, indicando ali a lavanderia, na casa das pessoas mesmo, a lavanderia de atendimento e tal. Indica onde você tá. Carro de som é um negócio local, o carro de som vai fazer diferença. Às vezes a gente fica focado só em uma situação também, mas não, o carro de som pode fazer diferença para um negócio local, ele vai fazer diferença. Então seja agressivo nisso. E se porventura tu abriu ali sem uma promoção de inauguração e o negócio foi meio tímido, seja bem agressivo, faz uma promoção para o pessoal experimentar o negócio. Algo agressivo no tipo até de, cara, lava e ganha uma secagem. Ou 9,99 para lavar, ou para secar, né? Enfim, o negócio é ser agressivo, para o cliente experimentar a operação. Porque lavanderia de atendimento, ele é meio que um caminho sem volta. Quando o cliente começa a usar, ele começa a perceber a qualidade da lavagem, o cheiro na roupa, a maciez da roupa, a toalha de banho quando ele leva, a roupa de cama. Cara, é o caminho sem volta. Ele começa a entender a praticidade que aquilo traz para a vida dele, não tem que ir no mercado comprar não sei o quê, máquina estraga, tem que ficar esperando, estende, recolhe e tal, não tem espaço para estender, onde é que eu boto, onde é que eu não boto. Quando tu dá a oportunidade para experimentar, é o caminho sem volta. A Uber fez muito isso no início, né? Quando iniciou, ela basicamente não, ela pagava para a gente usar, para a gente experimentar aquela comodidade de estar em casa e pedir um Uber, que tinha dificuldade com táxi antigamente, né? Outra coisa que você pode fazer é parceria com o comércio local, faz desconto cruzado. Cara, vamos dar um jeito de fazer um desconto cruzado aqui. Quem usa lavanderia, usa aqui, a gente faz uma parceria. Enfim, dá para estudar alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que traz muito resultado é parceria com influenciador local. Só que dá um cupom de desconto quando faz esse tipo de parceria, para que você consiga medir o resultado. Porque só parceria por parceria com o influenciador também, às vezes, não vai fazer. Se não faz diferença no caixa do negócio, não faz sentido manter a parceria. Agora, quando tu dá um cupom e tu consegue medir esse resultado, teve resultado, tu vai dobrando a aposta ali naquele influenciador para trazer resultado para a pessoa experimentar. A pessoa experimentou, como eu falei, é um caminho sem volta para o usuário, e daí ele vai passar a ser o teu cliente ali. E nesse momento do jogo não dá para pensar muito em lucro. O negócio é trazer o cliente para dentro, né? Só que, obviamente, o que que precisa ser feito? Necessariamente pegar os dados do cliente, porque com os dados do cliente, nome, telefone, data de nascimento e tal, com o tempo a gente consegue trabalhar esse cliente, né? E trabalhando esse cliente, daí sim a gente começa a realizar algum lucro. Porque com os dados ali a gente consegue mandar promoções sazonais, a gente consegue mandar cupom de aniversário, enfim, dá para fazer uma série de situações tendo o cliente cadastrado. E muitas lavanderias não fazem isso. Não pegam o cadastro do cliente. Porque, o cliente reclama de ter que ficar fazendo cadastro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, um, dois, três, reclama, vai reclamar, mas faz parte do processo. Agora, é muito pior tu não pegar os dados do que um ou outro cliente reclamando do processo como um todo. Inclusive, eu estou desenvolvendo aí um sistema de pós-venda para lavanderia de atendimento, que em algum momento a gente vai jogar isso para o mercado, é algo muito bacana aí para trabalhar essa retenção do cliente e 100% automatizado, um negócio bem estruturado, assim, com uns funis para trabalhar a base do cliente. Bom, gente, é isso que eu tinha para hoje, certo? No próximo episódio a gente vai conversar sobre como evitar prejuízo numa lavanderia, que sim, ela pode dar alguns prejuízos ali, que se não for atento, vai causando bastante prejuízo no final, né, na ponta do lápis lá. E tem outra questão, que é não menos importante, né? Cara, fiz tudo isso e ainda assim tá dando errado no meu negócio, naquele local. A lavanderia ela é muito simples de mudar. Ela é muito fácil de tu tirar de um local e colocar no outro. Ah, mas eu vou gastar dinheiro, eu vou perder dinheiro. Possivelmente, se tiver que mudar, tu vai perder ali um 10, 15 mil, talvez. Mas é um risco calculado, entende? Isso que é o bacana de lavanderia de atendimento. Eu tenho um mercado. Montei um mercado, deu errado. Pensa para eu mudar o mercado de local. É uma Babilônia de dinheiro que eu vou ter que investir para mudar de local. É uma mão de obra absurda.
de mudar prateleira, mudar freezer, mudar mercadoria. Eu já mudei o mercado. Mudei porque a gente cresceu, né? É uma loucura. É uma loucura. Lavanderia não. Lavanderia tu tá com o bem ali, tu tá com as coisas ali. Cara, tu vai perder foi estrutura que tu fez de acartonado, talvez, um pouco de elétrica. E tá tudo certo. O resto vai tirar tudo e levar tudo. Então, o nível de perda, o risco é muito baixo pensando nisso. Entende? Então, pô, deu tudo muito errado. Eu posso mudar. E é simples mudar tendo tudo ali, entende? Então, é um medo que se a gente coloca isso à nossa vista, né, na nossa consciência, a gente, pô, vale a pena eu correr o risco, sabe? Então era isso que eu tinha para conversar hoje. Você que tá aqui comigo, eu vou abrir, obviamente, para ir respondendo, caso tenha alguma dúvida, né? E para quem tá no YouTube, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, para ficar por dentro aí tudo que rola no mundo das lavanderias de autoatendimento, por enquanto. E se você quer participar comigo ao vivo aqui para tirar as dúvidas, o link da inscrição vai estar na legenda desse vídeo. Você vai fazer a inscrição e vai conseguir entrar no grupo de WhatsApp, onde eu mando o link do Zoom. Para toda terça-feira às 15 horas, a gente está aqui fazendo esse encontro e falando sobre lavanderia. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu tenho falado em todas as outras lives, que não é sobre ter uma lavanderia, é sobre ter um negócio que de fato te dá liberdade para o teu hobby, para tua família, enfim, para viver uma vida diferente aí. Beleza? Gente, era isso. Agora, se tiverem alguma dúvida aí, podem jogar no chat ali, ou quem se sentir à vontade, quiser abrir o microfone e perguntar aí, também não tem problema. Ó, a Nancy perguntou: ter estacionamento é primordial? Nancy, eu sofro com isso naquela operação que eu mostrei, porque eu não tenho estacionamento. Estacionamento, ele é. Olha, se ele não é. Não é que ele vai definir se o teu negócio vai dar certo ou não, mas ele vai te ajudar muito a tracionar o negócio muito mais rápido, entende? Ele potencializa. Exatamente, ele potencializa demais o negócio para crescer. Porque pensa, né? Pensa como usuário, sabe? Chegou lá, vamos supor que as nossas operações, a máquina é de 12, 13 quilos. Chega com 12 quilos de roupa. E se eu não tenho estacionamento? Onde que eu vou ter que parar o carro? Para eu vir com 12 quilos nas costas. Para eu chegar na tua lavanderia, entende? Então, às vezes, a gente exige muito do cliente e a gente não se coloca na pele do cliente ali para estar utilizando e fazendo a operação acontecer. Então, o estacionamento, ele potencializa com certeza a lavanderia ela tracionar, né? Vamos dizer assim. E essa está sendo a minha maior dificuldade. Sem estacionamento à noite você perde muito, exato. O estacionamento ele, cara, ajuda muito. Bom, eu passo por isso na pele, né? Com certeza, o Aridson. Ponto, ele é bem desafiador, né? Ele é bem desafiador. Tem que estar com bastante sangue no olho ali e com os olhos atentos à oportunidade, conversar com as pessoas, ir nos locais, entender os locais, conversar com a galera para ver se acha uma brecha ali, uma oportunidade para colocar o negócio, né? Tem que estar sempre conversando com todo mundo. Onde eu vou, que eu vejo potencial, eu converso. Mesmo que eu, não vou montar uma lavanderia agora. Mas, cara, eu vou conversar, porque vai que. Daí, o dono do posto lá, cara, tem que ir o gerente. Cara, se tiver essa lavanderia de atendimento aqui, o que que tu acha? Não. Ali tu já vai entendendo como é que é. Daqui a pouco um cara, não, pô, acho interessante. Daí tu já tem uma abertura para uma possibilidade de ponto, sabe? Márcio, eu uso o Mapfry. É uma ferramenta de geomarketing, né? Aline, Mapfy eu uso. É a que eu uso. É uma ferramenta paga, tá? Para ter acesso bom, todos os aspectos que a gente analisa ali, entender como faz cada um e tal, né? Fechou? Ó, só vou compartilhar uma tela aqui com vocês. A gente tem algumas planilhas, né? Onde a gente disponibiliza assim para a pessoa ir acompanhando o resultado do negócio dela, né? E daí a gente tem uma com payback esperado, a gente é bem pé no chão aqui. Daí, o negócio está sendo tímido ou não? O que que a gente espera, né, para um primeiro mês de faturamento? É em torno de 10 ciclos, depois 10 ciclos dia, né? Quando eu falo ciclos, é uma lavagem ou uma secagem. Segundo mês, 12, 15, e daí vai tendo uma crescente. Claro que não necessariamente nessa ordem, né? Vai todo mês vai fazer 45, não necessariamente. Mas em algum mês vai bater um número de ciclos muito mais altos que vai trazer uma média ali para o primeiro ano de 27 ciclos dia e para o segundo ano 45 dia. Só uma ferramentinha aí. Fechou. Opa, peraí, tem mais alguma coisa. Inácio Ângelo, estou com 2 pontos em análise para a minha primeira lavanderia. Um dos pontos está próximo a 3 condomínios com 320 apartamentos cada, de classe C e D, mas as casas do bairro são de classe D e E. Já o outro ponto tem menos condomínios de apartamento. E, no entanto, a diferença é que a classe predominante C. Dentro da ferramenta, naquela ferramenta, a gente consegue entender a segmentação do público. Que daí ela vai mais a fundo do que é uma classe C e D.
ela puxa ali que se a população ela é de vida simples ou se ela está só sobrevivendo e tudo mais. Então, talvez o ideal seria uma visualização como essa, para entender se esse pessoal da classe D e E tá ali, é muito dessa faixa etária de sobrevivente, porque desse povo público não vai ter grana para te utilizar. Agora, se ele é da uma classe E, mas ele tá numa vida difícil, por exemplo, dentro dessa segmentação, ele vai te usar. Entende? A única coisa é que talvez tu não vai ter tanta recorrência de uso do mesmo público, da mesma pessoa. Porque ela vai te usar quando? Quando sobrar um dinheirinho no orçamento ou quando quebrar a máquina dela até ela arrumar. Né? A classe C já o que que ela faz? Ela já te traz uma recorrência maior de uso. Ele realmente investe ali no negócio porque ele entendeu, ele fez a conta, viu que vale a pena do que comprar uma lave seca e ficar comprando produto e tal. Ele melhora o tempo dele e tudo mais. Então a classe C te traz isso. Já a classe E é esse outro cenário. Agora, tem 320 apartamentos, cara. Assim, é difícil falar, né? Pra te dar um determinante, mas 320 apartamentos pesa bastante numa tomada de decisão. Se tu acha que vai conseguir abraçar esse 320, não 100%, né? Mas abraçar parte dessa galera para utilizar a operação. Faz uma pesquisa, troca uma ideia com o pessoal desse prédio. Como é que tu faz para lavar roupa aqui? Fica lá, na hora de eles entrar lá, leva um bombonzinho, dá, ó, um bombonzinho, eu quero conversar contigo. Como é que tu faz pra lavar roupa aí? Tem espaço lá e tal? O que que tu acha da lavanderia aqui perto? Seria importante pro teu uso, sabe? Tem que ir pra campo ali e entender essa galera. Mapfry, esse aí mesmo, Márcio. É porque assim, ô Márcio não, Inácio, o apartamento ele pesa, sabe? Às vezes pega ali a galera que é mais classe C, só que daí é uma galera mais velha. Eles já vão ter estabelecido, sabe? Por ser um pessoal mais velho, eles já vão ter estabelecido na própria casa estrutura de lavanderia. E já estão habituados a isso. Agora, quando tu pega a galera de prédio, geralmente quem está em prédio com apartamentos menores é pessoal mais novo. Que daí é mais fácil mudar o hábito. Entende? Então tem que analisar isso aí. Sim, o Aridson, tem lá no Instagram, eu posso mandar ali no grupo depois, mas tem uma lista de fornecedores que a gente comprou, que a gente validou, que são de confiança, que a gente passa lá. Na verdade, tu faz a inscrição e tu recebe no teu e-mail o contato dos caras, para evitar que alguém entre em contato se dizendo que veio através de nós, né? Então, a gente só disponibiliza lá e tu faz essa ponte, só diz que veio através de mim, que daí eles... Inácio, não, essa planilha a gente não disponibiliza, a gente disponibiliza só para mentorado. Daí só para quem está dentro do programa, daí a gente disponibiliza tudo que a gente tem, né? De planilhas, SNA, a gente tem um SNA lá que a gente chama de Sistema de Navegação Ativo, que é um checklist, basicamente, que a pessoa vai, agora eu tô nesse ponto, preciso fazer isso, até a abertura da lavanderia. Então tá, gente. Cara, obrigado pela presença de cada um. Espero ter trazido um pouquinho mais de clareza aí sobre esse mundo das lavanderias. E conta comigo, a gente abrir as lavanderias com qualidade pelo esse Brasilzão aí. Fechou? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Fiquem com Deus.